E as pessoas têm consciência, assim, resumidamente o que você falou, as pessoas têm consciência disso, a questão do prazo, do tempo, ou geralmente procuram, por exemplo, te procuram já em cima da hora, quando passou o prazo? Na verdade, assim, hoje eu brinco, né? O cliente, o segurado, ele sabe muito mais às vezes que a gente, né? Quando é do interesse deles, eles sabem tudo. Sim. Mas na maioria das vezes a pessoa acha que não, que ela teve lá a alta do INSS e ela tem que voltar obrigatoriamente, tá? E não é bem assim, porque se a pessoa não tem condições de retornar, ou ela vai tentar realmente um novo benefício administrativamente, ou a saída que a gente tem aí para o judiciário. Eu sempre falo assim, infelizmente, 90% dos casos que a pessoa vai para o judiciário, ela não tem condições de retornar ao trabalho. Mas o nosso sistema, seja por questões políticas, ou seja por questões, sei lá, até de entendimento do próprio perito, eles acabam, passou um certo período, não concede mais o benefício administrativamente. Infelizmente, essa é a realidade. Mas antes de ir para o judiciário, pode tentar via administrativo? O processo administrativo? Isso, aí dá para fazer isso a pessoa não consegue fazer sozinha, ela precisa sempre procurar um advogado. Na verdade, se ela quiser entrar com um recurso administrativo, que a lei permite, ok, ela pode fazer sozinha, tá? Sim. Eu, particularmente, eu não gosto muito do recurso administrativo. Sim. Porque, na verdade, ele é uma nova perícia, que muitas nova perícia. Vezes ele demora muito para sair. Eu tenho casos, por exemplo, de clientes que já estão aposentados e agora que está saindo a resposta do recurso no administrativo. Nossa! Então, infelizmente, é um processo meio burocrático. Aí você já vai para o judiciário mesmo. Exatamente. Até porque no judiciário, eu sempre falo assim, perito ele tem que ser especialista em incapacidade, né? É o que eles falam. Em avaliar a incapacidade. Só que, quando a gente vai para o judiciário, na maioria das vezes, a gente consegue fazer a perícia com um especialista na doença, tá? Nem sempre, mas na grande maioria das vezes, sim. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema de visão, ela vai para o INSS fazer uma perícia, mas eles nem têm um aparelho. Nossa, que Como é que eles vão avaliar a incapacidade da pessoa? Interessante, né? Porque nós não sabemos essas coisas, né? Geralmente, né? Não. Então, quando a gente vai para o judiciário, a perícia é com um especialista. Então, por exemplo, o perito, na verdade, dos órgãos vai ser o oftalmo. Exato. Não vai ser, por exemplo, o ginecologista. Porque qualquer médico, né? Na verdade, quando você não vai para o administrativo, é qualquer médico. Qualquer médico. Perito, né? Porque, assim, o perito, ele tem a capacidade, vamos dizer assim, de avaliar Sim. A sua incapacidade para o trabalho, que é essa função da perícia. Só que até, vamos falar assim, às vezes o perito até quer dar um benefício, mas ele não tem estrutura para isso. Porque, é como eu disse, se você for numa sala de perícia do INSS, você não tem um aparelho para medir a visão, por exemplo. Então, como que se o problema é uma cegueira, por exemplo, como é que a pessoa, o perito ali, vai te avaliar e falar, realmente, você tem tanto de visão num olho, tanto de visão no outro, sem um aparelho? Sim. Então, por isso que na maioria das vezes eu sempre falo, não desista quando você tem um não administrativo, porque a gente ainda tem um recurso, que é o judiciário. Bacana. E uma coisa não impede a outra, né? Não. Tá. A única coisa, importante. por exemplo, se a pessoa está recebendo o benefício administrativamente, ainda que seja temporário, um auxílio-doença, aí a gente não consegue ir para o judiciário, porque um dos requisitos do judiciário é você ter uma negativa do INSS. Tá? Então, se você está recebendo... Disso, né? Sim. Se você está recebendo, não dá para a gente ir para o É judiciário. que, na verdade, você tem que esgotar as vias administrativas, não é? Não necessariamente esgotar, mas você precisa, por exemplo, ter uma negativa para poder ir para o judiciário. Tá. Por quê? Senão o INSS vai falar, mas você nem tentou o benefício comigo? Você estava recebendo. Né? Então, não tem justificativa para ir provocar o judiciário. Interessante, né, Durval? Nossa, é bem interessante mesmo,